aqui mais uma vez, como prometido, Wagner Oliveira e José Rosileu de Lima. A gente vai estar falando hoje para todos os nossos internautas e também para professores, alunos e mestres da Escola Bíblica Dominical em todo o país. Estamos falando na lição 12 sobre Isaac, o riso de Deus para Abraão, o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. E nós vamos entender, ao desenrolar dessa lição, dessa revista, o que foi que Deus fez para com Abraão em relação a Isaac, por que Isaac é tão importante para Deus, para Abraão, para o judaísmo e o cristianismo. Nós vamos entender bem a fundo todas essas questões, por isso nós já queremos de antemão agradecer a todos aqueles que estão vendo e que virão a ver esse hangout futuramente, e pedir agora ao professor Leudo para que ele faça a introdução desse assunto tão importante para nós. A paz do Senhor, amado irmão Wagner, professor da Escola Bíblica, é uma honra estar aqui mais uma vez para juntos compartilhar a lição de número 12. Eu sou Rosileudo, estou aqui para junto compartilhar com os nossos amados internautas, amigos, professores e alunos. O nosso tema, Wagner, de hoje será Isaac, o sorriso de uma promessa. Hoje nós vamos tratar dessa lição com mais calma, com mais carinho, para que todos os alunos percebam o valioso conteúdo desta lição. Nós vamos tratar dos personagens que nós já abordamos na lição anterior, que é Abraão, e hoje será Abraão e não mais Melquisedeque. Hoje será Abraão e Isaac. Então, hoje, muitas pessoas, quando estudam lições bíblicas, elas têm os seus personagens prediletos. Uns têm Jacó, outros têm Isaac, outros têm Abraão, e assim sucessivamente. Mas o caso hoje, nós vamos estudar a personagem de Isaac. É o tema central da nossa lição, será Isaac. Então, Isaac, ele foi filho de Abraão, filho da promessa. Quando Deus chama Abraão, lhe muda o nome, porque o nome de Abraão significa pai alto, e quando Deus muda para Abraão, o nome dele agora é pai de uma grande multidão. Então, Deus mudou o nome. Isso significa que a bênção chegou. A bênção chegando, já com 100 anos de idade, Abraão gera o seu unigênito. Esse unigênito porque foi de Sara que veio Isaac. É claro que Abraão teve um filho antes com Agar, que não foi da promessa de Deus. Foi o filho da escrava. Mas o filho da livre, o filho que é o da promessa, é exatamente Isaac. Quando, portanto, Sara recebe a notícia que vai ter um filho, ela começa a sorrir, Wagner. Ela começa a rir, porque como é que pode uma mulher na esfera humana, já velha, ter um filho? Portanto, Deus, quando ele quer fazer as coisas, independentemente do homem, ele faz. Porque quando Deus jura por ele mesmo, ele jura, independentemente de alguém, ele cumpre as suas promessas. E sabe quem é que nasce? Nasce um riso. Exatamente, ó, a nossa lição aqui, ó. O sorriso de uma criança, simbolizando o nascimento de Isaac. Então, Sara, ela começa a rir. Aí Deus diz que o nome do menino será Riso, que quer dizer Isaac. Então, eu dou uma pausa aqui para você comentar. É muito importante, interessante isso que você falou, pelo seguinte: é importante as pessoas aprenderem e verem em que momento da vida de Abraão aconteceu o nascimento de Isaac. Veja, Deus aparece a Abraão 25 anos antes, ele fala com Abraão
Ele manda Abrão sair da sua parentela, sair do meio do seu povo, ir para uma terra que ele não conhece, ir para um lugar que ele não conhece. E Abrão, agora, ele crê em Deus. A Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado como justiça. Porém, tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus falou com ele, não falou com a mulher dele nem com a família dele. Então, o primeiro ato de fé, de coragem e de ousadia de Abraão é convencer toda a sua família a embarcar nesse negócio. E veja que Deus faz uma promessa para ele que aparentemente aos olhos humanos é totalmente infundado. Ou seja, você vai sair de perto da tua família, do teu conforto, de tudo, porque nós sabemos que o pai de Abraão era um homem estruturado, Abraão em si já tinha muito dinheiro, e ele vai para um lugar inóspito, seco, sem nada, um lugar que não tem produção de nada. Para quê? Para Deus começar a fazer coisas na vida dele grandiosas. Então Deus chama, Deus leva ele para lá, e Deus vai travando um relacionamento com Abraão, e chega um momento em que Deus promete para Abraão aquilo que ele mais quer, que ele mais espera, e que até agora ele não tem, que é um filho. Veja, Abraão, a Bíblia diz que era um homem rico, poderoso, a Bíblia diz que ele tinha ovelhas e boi, a Bíblia diz que ele tinha prata, a Bíblia diz que ele tinha servos, porém ele tinha uma mulher estéril. O que serviria tudo isso? Serviria para deixar para o Damasceno Eliezer, como ele mesmo disse para Sara? E Deus chegou para ele e disse, não, Abraão, tudo que tu tem, e Deus não está falando de dinheiro, Deus está falando de uma herança espiritual que Deus tinha dado para ele, ou seja, um relacionamento espiritual, uma amizade, porque a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus, é a Bíblia mesmo que diz que Deus disse, Abraão, meu amigo, então se ele disse que é amigo, aí ponto, né? E Deus disse para ele, não, o que você tem, você vai deixar para um filho que eu vou te dar, e é com Sara. Então Abraão se apega nessa promessa, ele crê nessa promessa, e aí, quando chega nesse momento agora, Deus está cumprindo a promessa, Deus cumpre a promessa a Abraão, e Abraão agora tem o cumprimento da promessa, a promessa de forma palpável nas suas mãos. Antes ele tinha um indício de cumprimento, agora não, agora ele tem o fato da promessa cumprida, consumada, ou seja, Isaac está perante os seus olhos, está ao alcance das suas mãos para ele beijar, para ele abraçar, para ele dizer que tem um filho, nascido de Sara, sua mulher, e aí acontece dois milagres. Acontece o cumprimento da promessa após 25 anos e acontece a cura de uma mulher estéril. Certo, Leo? Muito bem. Pois é, Wagner. É desse jeito que Deus faz. De uma mulher estéril, ele confunde as pessoas na sua ciência e ele mostra ser um Deus que é misterioso. É um Deus todo-poderoso, porque na lógica humana, na lógica da ciência, isso não acontece. Então, nós servimos um Deus que tudo pode. Pois bem, eu estava me referindo agora há pouco, antes do seu comentário, aqui fazendo um complemento, a respeito de Sara. Sara teve Abraão como seu esposo, mas ela, naquela ajudinha para dar a Deus, fazer o cumprimento da promessa, ela entrega a Abraão a sua serva Agar. Aí nasce ali Ismael. Ismael já grande, já. Aí, com 99, 100 anos, é que Isaac vem a ser gerado. Então, nasce aí duas raças. Uma vai sair de Isaac, a outra vai sair de Ismael. O que me chama a atenção é que o nome de Isaac significa riso, porque a sua mãe riu. Mas veja quem mais riu. O próprio Ismael também riu. Ele riu do filho, que era Isaac, da sua própria mãe, que era Isaac era seu meu irmão. Então, ela não gostou. Só ela que desejava rir, será? Porém, nós vemos que na trajetória de Abraão, Isaac, nós vemos que Deus é um Deus compassivo e trabalha da sua forma. Deus não trabalha como magia, Deus não é mágico, ele trabalha devagar. E o seu plano espiritual, certo, é dado aos homens no tempo de Deus. Então veja aí o tempo de Deus. Quando Isaac nasce, ele nasce com 100 anos de vida de Abraão.
E quando Isaac vai casar, ele casa com 40 anos. Veja o tempo de espera para Isaac casar. Então, Deus, ele trabalha de uma forma poderosamente, e esse atributo de Deus, de ser vagaroso e ser cuidadoso, Isaac, ele tinha essa característica, porque Isaac era uma pessoa espiritual. Ele esperava em Deus. Olha, lá em Gênesis 22, Abraão, ele passa a conhecer a Deus naquilo que Deus promete, que Deus dá. Deus sempre diz, farei de ti uma grande nação. Deus diz, ser tu uma bênção. Então, é só no receba. Receba, receba e receba. Mas depois de Gênesis 22, Deus agora quer, ele quer algo, ele pede. E numa madrugada, aí Deus não veio dar a bênção, Deus veio pedir. E esse pedido foi a bênção que Abraão tinha recebido. Então, quando Deus pede, ele diz assim, teu filho. Ele não vai pedir o filho dos outros. Ele não vai pedir alguém que não seja de Abraão. Então ele diz, eu quero teu filho. Então nós vemos aqui que Deus, ele sabe pedir. Ele não pede do vizinho, ele pede algo que é nosso. Então nós vemos que Deus pediu algo que era único. Único porque saiu das entranhas de Abraão com a sua esposa Sara. E ali nós vemos que Deus, ao pedir o filho, Abraão, ele se acorda cedo, ele prepara os moços, prepara os jumentos, corta a lenha e ainda acorda o menino, coisa que é de trabalho. Então, Abraão, para receber a bênção da promessa, receber as promessas de Deus, ele começou de madrugada, mesmo antes do sol vir. Então, isso é uma grande lição para quem quer receber a bênção. Cedinho, antes que os outros venham a se acordar. Quando os outros vierem a acordar, você já está abençoado há muito tempo, viu, Wagner? Rosildo, essa sua análise é muito distinta, porque hoje a gente vê uns evangelhos assim muito perigosos, sabe? Uns evangelhos que ensinam coisas até mesmo sobre Abraão e Isaac que é inaceitável. Primeira coisa, existem algumas pessoas e até alguns vídeos na internet que dizem que Abraão questionou com Isaac. A Bíblia não diz. A Bíblia mostra Abraão um homem de prontidão excelente para com Deus. A Bíblia diz que em nenhum momento Abraão questiona Deus. Nem quando Deus promete, nem quando Deus aparentemente demora, nem quando Deus cumpre a promessa e pede Isaac em sacrifício. Tá certo? Então veja, Abraão, ele escuta a voz de Deus, e outro detalhe importante, ele sabe que tem que tomar uma decisão só. Você já imaginou, Leo, se Abraão fosse contar passado o que Deus tinha pedido? Já imaginou o coração de mãe de Sara, o que é que ia fazer? E aí que está a grande lição. Há coisas que Deus nos fala e nós temos que tomar uma decisão logo, não pode ficar nem para amanhã nem para depois. Deus diz para ele, eu quero teu filho e quero que você me dê em sacrifício. Ora, alguém poderia se perguntar, mas o que Deus está fazendo? Ele esperou 25 anos, ele esperou a vida dele, ele pôs todas as suas esperanças na promessa. Afinal de contas, era o que ele não tinha, era a parte que ia comprometer a vitória dele, era a parte que ia fazer o nome de Abraão afamado, porque Abraão não é afamado, quem é afamado é Abraão, que é o pai de multidões. E essas multidões só vão existir se Isaac existir. Mas Abraão, ele vai crendo na promessa de Deus, no poder de Deus, e nunca se esquecendo que tudo que Deus fala, Deus cumpre. As promessas que Deus fez para Abraão até o nascimento de Isaac, todas elas se cumpriram. Todas elas. Então veja, Leudo, as pessoas hoje que estão vendo esse vídeo e estão lendo a Bíblia, no livro do Gênesis, ou os demais livros da Bíblia, as epístolas da Bíblia, elas têm que aprender que tudo que Deus nos prometeu, ele vai cumprir, se permanecermos obedientes à sua palavra, como foi Abraão.
E outra coisa, Deus chega para pedir de Abraão o melhor, o mais importante, e Deus não chega para pedir coisas materiais por um motivo. O que é material para Abraão é insignificante diante de Isaac. Abraão tem camelos, Abraão tem gado, Abraão tem bois, tem. E tem abundância, só tem um detalhe. Abraão, com Sara, só tem um filho, ele se chama Isaac. Ele não tem dois, ele não tem três, ele não tem quatro. Ele pode até ter outro com H, mas com Sara, ele só tem um. Então Deus agora chega para ele e diz assim, olha, me dá aquilo que tu tem de único, de especial. E aí vem a grande lição do Senhor Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, assim como Isaac era único para Abraão, Deus também lhe mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez ele pediu, mas essa vez agora ele nos está dando. E isso é o mais importante. Ele nos deu seu único filho para que nós estejamos salvos, assim como fomos salvos ao aceitá-lo e mostrando para nós. Ele pode até requerer o mais importante de nós, mas isso é que ele também já nos deu e sempre nos dará o mais importante e o melhor dele. Muito bem. Pois é, desse jeito. Olha, aumentando aqui o conteúdo da nossa aula, né, sempre a gente completando nossos argumentos um com o outro, Abraão, ele para sacrificar o pedido a Deus, que Deus pediu seu único filho, ele demorou 3 dias de caminhada. 3 dias. No final dos 3 dias, ainda tinha uma subida. Era o Monte Moriá. Então, irmão, essa questão de querer tudo rápido, esse negócio de macarrão instantâneo, esse negócio de pipoca no micro-ondas e banda larga, esse ministériozinho aí, é fajuto. Então, Deus, ele tem 3 dias. Jesus não morreu logo, ele passou 3 dias de paixão. Então, para que houvesse a morte e a ressurreição de Jesus, então ele primeiro sofreu, ele primeiro levou a lenha nos ombros, ele carregou a lenha, assim como Isaac carregou a lenha nos seus ombros. Então, há uma tipologia muito grande aqui, nesse assunto, é que tanto Isaac, como aquele carneiro que vai aparecer lá, amarrado nas pontas, simboliza Jesus. Por quê? Porque o pai é Abraão e Jesus simbolizado pelo filho. Beleza. Mas o carneiro ali é uma simbologia mais limpa, mais pura. Por quê? Porque Deus não aceitou Isaac como sacrifício. Foi apenas uma prova. Deus providenciou um carneiro, porque Isaac não poderia morrer por ser iguais a todos os homens que veio ao mundo como um homem pecador. Então, irmãos, nós temos ali que a vida de um homem pecador estava em risco. E Deus não ia dar margem para uma nova teologia, para que hoje os críticos viessem a dizer que ele já aceitou o sacrifício de alguém. Então, o único sacrifício perfeito e aceito foi o de Jesus. Então, como uma tipologia, nós temos ali, mas é uma tipologia que é esbarrada no carneiro. O carneiro é exatamente aquele tipo de substituição, porque quem, na verdade, morreu não foi Isaac. Quem morreu foi o carneiro. E foi ali que o próprio Jesus disse que Abraão desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. Olha, qual foi o dia de Jesus que Abraão viu? Se não foi naquela tipologia do carneiro, daquela providência que foi a substituição de Isaac. Então, prova ali que Abraão viu que Deus tinha alguém, não carneiro, mas alguém que substituiria não só Isaac, mas toda a raça humana.
levando nos seus ombros todas as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos pecados. Em Cristo, Jesus cumpre toda a sua palavra. Viu, Wagner? Perfeitamente, Rodrigo. Ali nós vemos aquilo que se cumpre em Romanos, quando Paulo vai dizer que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Isso inclui Abraão, inclui Isaac, porque eles estão no chamado processo original, o pecado original, o primeiro pecado, que é o pecado de Adão, aquele pecado que a gente já nasce pela natureza adâmica, não só pelos fatos que você cometeu de transgressão diante de Deus. E como você falou, ali Deus providencia substituição, porque nós sabemos que as pessoas também podem criticar o seguinte, meu, mas espera aí, as outras nações vizinhas faziam sacrifício humano. E detalhe, Abraão só tinha Isaac, não existia a nação de Israel com as leis de Deus, porque Deus deixa claramente na sua lei que não aceita sacrifício humano. E só aconteceu uma exceção na Bíblia toda, que é o caso da filha de Jefité, que vai ser sacrificada porque ele faz um voto. Agora a questão é, Deus aceitou, aceitou. E por quê? Para permitir que as pessoas aprendessem a não fazer as coisas precipitadas e arriscar o mais importante da sua vida. Veja, quando Abraão vai, o que é que ele diz para Isaac? Isaac diz, pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos material para fazer fogo, temos eu e o senhor, mas está faltando algo. E Abraão diz, o que está faltando, Isaac? Abraão também sabe. E Isaac diz, pai, está faltando o carneiro, o cordeiro para nós sacrificarmos. E o que é que Abraão diz? Meu filho, um cordeiro para si Deus proverá. É tanto que existe até um louvor que diz, no monte Moriá, um cordeiro para si Deus proverá. E no caso de Jefité, existe a aceitação desse sacrifício, mas você vê que quando Jefité sai vitorioso da batalha, que ele chega em casa, que a filha dele sai, a Bíblia diz que ela sai para comemorar com ele, o que é que ele diz para ela? Filha minha, hoje tornaste a minha vitória em amargura. Por quê? Porque o teu pai precipitadamente te prometeu como voto ao Senhor. E o que é que ela diz? Ela ainda é mais sábia do que o pai dela. Ela diz, não, meu pai, então deixa que eu vá e chore 6 meses a minha virgindade, que a Bíblia diz que homem nenhum se chegou àquela varoa. A Bíblia diz que ela diz o quê? Cumpra-se em mim o teu querer e o teu voto para com o Senhor. Veja, Rosleta, elas têm dimensão de que vai ser sacrificada, assim como Isaac. Isaac sabe que há algo diferente ali, e a Bíblia diz que em momento nenhum ele tentou fugir, ele chorou, ele arguiu contra o pai dele. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele permaneceu ali, ele caminhou os 3 dias com o pai dele, ele conversou, ele contou coisas naturais que um filho conta o pai, ele ouviu o pai dele falar de Deus, mas agora chegou realmente o grande momento. Agora chegou realmente a grande hora de fazer o sacrifício. A Bíblia diz que Abraão arruma lenha para o altar, coloca Isaac em cima, e quando ele levanta a mão para imolar Isaac, a Bíblia diz que o anjo brada do céu e diz, Abraão, Abraão, não toques em mim, porque eu sei que temos a Deus. Veja, é claro que Deus sabia que Abraão temia ele. É claro, Deus sempre soube, e Deus, ele é o que é onisciente, ele sabe de tudo. A questão que Deus está, através do anjo, falando para Abraão é, Abraão, eu quero mostrar para as pessoas que virão após você, que vão ler a sua história, de que você cria em mim, não só de palavra, mas de fato. Porque hoje, nós vemos um evangelho onde falar é muito fácil, pregar é muito fácil. Agora, executar os propósitos de Deus é que é difícil. Principalmente quando ele nos cobra um alto preço para nós pagarmos. Porque você tem um único filho e ser pedido para sacrificar é o maior preço que você poderia ter sido cobrado de alguém. E o mais importante disso é que quem está te cobrando é quem te deu essa bênção. Então, se Abraão fosse um desequilibrado, a primeira coisa que ele diria, então para que o Senhor deu? Mas não. Abraão, ele tem no coração dele a mesma coisa de Jó. Porque eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele estava crendo. Deus vai fazer um milagre. Deus vai trazer uma substituição. Deus vai ressuscitar esse menino. Eu não sei
o como Deus vai fazer, mas o que ele vai fazer, faz. E é isso que o crente tem que aprender com Abraão. Crer em Deus, acreditar em Deus e sempre esperar porque Deus tem coisas boas para o homem. Para finalizar essa parte do meu comentário, vivamos a vida de Abraão e Isaac como que a Bíblia diz de Jeremias. Eu, diz o Senhor, sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. É isso que Deus pensa e é isso que Deus projetou para nós. Coisas boas e paz. Muito bem. Essa parte que você tocou aí sobre nós acreditarmos verdadeiramente em Deus, infelizmente, muitas pessoas não estão crendo mais no sacrifício de Jesus. Estão crendo no carneiro. Estão crendo em 7 quarta-feira. Exatamente. Do cajado de Então, Moisés. Continua aí, Wagner. Não, assim, é aquela história, Leo, certo? Do sincretismo e do misticismo religioso que nós pegamos no Brasil. Então, exatamente. Nós temos a rosa de Saron, nós temos o óleo ungido de Israel, nós temos uma infinidade de coisas que estão vivendo a situação... Só um minutinho, Leo. Tá bom. Fala aí, que beleza. Aqui. Pois é, aqui complementando aqui sobre a questão de nós sermos crentes em Jesus. Jesus tem sido o nosso sacrifício perfeito. Mas hoje, nesse tempo, quem morreu por nós foi Jesus, não mais um carneiro. Na época de Isaac, Deus preferiu que morresse um carneiro, mas porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, na dispensação desses últimos dias, Deus enviou seu filho, não poupando o seu próprio filho. Deus não enviou mais carneiro, nem bode, nem ovelha, nem touros. Deus, ele não poupou o seu próprio filho. Já o filho de Abraão, ele foi poupado, porque não era um carneiro, uma ovelha ou um cordeiro sem mancha. Então, era necessário que Jesus viesse e assim ele morresse por todos nós. Então, era para mim morrer, era para todos morrerem, mas hoje, pela graça de Deus, somos salvos. E Jesus, ele tem sido suficientemente o nosso Salvador. Nós não podemos aqui ir atrás de carneiros. Hoje se faz um culto que aprisiona os membros com, por exemplo, 7 quartas-feiras. É uma espécie de corrente, aonde se o membro faltar uma quarta-feira, ele perdeu a bênção. Então, onde é que está a fé em Jesus? Se nós cremos que foi Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, que deu a sua vida por nós, por que estamos acorrentados através de um carneiro? Viu, Wagner? Perfeitamente, Rosildo. E assim, a gente vê muito isso acontecer, infelizmente, no nosso meio que eu digo é meio pentecostal, porque as igrejas reformadas e de tradição de uma linha mais reformada, elas não têm isso, tá certo? Aí o que é que eu vejo muito? Eu vejo muito acontecer assim, dê o seu Isaac, dê o seu melhor para Deus. Peraí, o que é o meu melhor? Aí eu já vi gente dando aliança. Peraí, o seu Isaac fez uma aliança que vale a 2.000, que vale, sei lá, R$500, dependendo da aliança. O seu Isaac se resume a um iPad, um iPhone. Veja que Deus pediu o melhor de Abraão. E veja, Leudo, o que Abraão tinha de ouro deixaria qualquer homem hoje milionário. Veja, o que está embutido no valor de Isaac para Abraão não é dinheiro. Leudo, Deus não estava nem aí para o dinheiro de Abraão. Deus já tinha dado. Deus queria conhecer o coração de Abraão. Saber, Abraão, eu quero saber se depois que eu te der a bênção, tu se desvia. Porque tem muito crente dentro da igreja, muito cristão, que quando Deus dá a bênção, se desvia. De que quando Deus traz um milagre, a cura, ele se afasta de Deus e fica indiferente para com Deus. Abraão, não.
Abraão recebe a bênção, sabe que é bênção, e aqui eu vou fazer uma ressalva, para os irmãos entenderem o que é uma bênção. A bênção, ela tem dois propósitos divinos. O primeiro é glorificar o nome de Deus. Toda bênção tem esse propósito. Lembra dos milagres de Jesus? Lembra quando ele viu aquele cego que os discípulos disseram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse: nenhum, mas isso aconteceu para que fosse manifesta a glória de Deus nele. É para manifestar a glória de Deus, meu. De segundo, para trazer bem-estar para o povo de Deus. Veja, quando Deus traz o povo do exílio para Jerusalém, para reconstruir com Neemias e Esdras, a Bíblia diz que estava tudo destruído. Mas eles começaram a reconstruir, e quando Deus fala através do profeta Ageu, ele diz: olha, se preocupem com o espiritual e não se preocupe, porque o material eu vou fornecer. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia diz de Abraão? A Bíblia diz que Abraão fez o quê? Ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, está escrito lá em Romanos. Mas quando foi que ele se fortaleceu na fé? Na espera por Isaac. E aqui também mora outro perigo, Rosler. E para todos os internautas. O perigo de esperar e o perigo de se precipitar na espera. Abraão está esperando em Deus. Ele está esperando uma promessa. Ele está crendo numa promessa. É a promessa que vai mudar a vida dele para sempre. É a promessa que vai mudar a humanidade. Vai dividir a história da humanidade. A humanidade pós-diluviana. Porque da raça de Abraão há de nascer Cristo. E veja que no meio da espera, Abraão comete um vacilo. Ele escuta a voz da sua mulher, e não estou dizendo que não deve escutar, mas existe um momento de escutar a voz da esposa, e existe um momento de não escutar. E existe um momento sempre, antes de fazer duas coisas, de consultar a Deus que é certo. Então qual foi o erro dele? Foi de escutar a mulher dele no momento que não era propício e de não ter consultado a Deus. Senhor, é certo eu fazer isso? Porque com Ismael ele fez. Ele chega para Deus, Deus, eu vou ter que despedir Ismael. O que é que Deus diz? Abraão, agora tua mulher está certa. Veja, há momentos em que a esposa está certa, há momentos que ela não está. E quem é que diz? É Deus. Abraão comete um vacilo. E esse vacilo, Leudo, essa derrapada, até hoje existe consequência. Veja, a separação entre árabes e judeus, os irmãos Isaac e Ismael. Mas Deus é tão bom que diz para Abraão: Abraão, despede o menino, porque eu também farei dele um grande povo. Porém, ele servirá ao menor. Porque o menor, ele não é menor na questão de força bélica, disso ou daquilo. Não. Mas ele vai servir ao menor na questão espiritual, porque o Salvador vem dos judeus. O Salvador viria dos judeus. Cristo, ele vem da aliança, da promessa. E a promessa foi feita em Isaac, não em Ismael. Veja o que Paulo vai dizer. Porque nós temos dois montes. Um é o monte de Sião e o outro é o monte Sinai. Sião representa a aliança, Sinai não representa. Ele diz: Sara é a mulher da promessa, Agar não é da promessa, Isaac é o filho da promessa, Ismael não é. Isso não quer dizer que Deus não trouxe bênção para Agar, não trouxe bênção para Isaac, para Ismael, de forma nenhuma. Isso só está dizendo que o pacto com Deus, de Deus para com Abraão, a aliança de Deus para com Abraão, estaria na descendência de Isaac, como a gente vê mais na frente da Bíblia. Não está em Samuel, não está em Ismael. E Deus não despreza Ismael, mas Deus cumpre o seu propósito, que é cumprir a sua aliança em Isaac, tanto para a vida de Isaac como para a vinda do Salvador, que nasce da linhagem de Isaac. Okay? Muito bem. Pois é. Olha, tem muita coisa importante que a gente não pode deixar passar, que eu anotei aqui, que sobre o caso daquele fogo que o Abraão levou. Ele levou o cutelo, levou o fogo. E quem levou a lenha foi Isaac. Mas e aí? Abraão não era forte o suficiente para levar a lenha? Por que colocou nos ombros de Isaac? Outra questão. Quem quiser fogo, só está na mão do pai. Não existe fogo na mão do filho. Isso de Isaac. Porque Isaac levou a lenha e o pai levou o fogo.
E para nós ter fogo de Deus hoje, é preciso levar a nossa lenha. A lenha representa a nossa cruz, assim como Cristo levou a sua cruz, Jesus também devemos levar a nossa cruz. Mas a cruz tem um destino, é o Calvário. Nós não vamos entrar no céu com a cruz, nós vamos deixar no Calvário, assim como Cristo também deixou no Calvário a sua cruz. Outra coisa importante, que o Pai e o Filho andaram juntos. Então, isso mostra uma união, isto mostra que é preciso tanto a oferta como o culto estar juntos. Abraão não levou o cordeiro, levou Isaac. E assim, a oferta seria Isaac, aquilo que Deus pediu. Agora, por que que Abraão precisou amarrar Isaac? Porque a oferta viva tem que amarrar, senão ela vai embora. É isso que aconteceu com o próprio Jesus. Amarraram Jesus, prenderam Jesus, colocaram cravos nos pés e nas mãos de Jesus, porque era oferta viva diante de Deus. E assim como Isaac amarrou, imagine aí, é claro que Isaac era crente, obediente a Deus, e como era para Deus, ele deixou-se à disposição do pai. Mas fosse um menino, qualquer meninozinho aí, esse velho aí não me pega. Eu dava logo um olé no Abraão e ali ele ia embora. Então, tanto Abraão como Isaac mostram uma simbologia muito forte com Deus e Jesus. Outra coisa importante sobre esse negócio de amarrar. Olha, amarrar os pés, amarrar as mãos. Então, Cristo foi crucificado, colocaram cravos nos pés e colocaram cravos nas mãos. Isso levando para nós. Olha, se você quiser ir até ao altar de Deus, você tem que amarrar os teus pés. Amarrar os pés significa colocar os pés no lugar onde Deus quer. Amarrar as mãos simboliza fazer a obra de Deus sem ser relaxadamente. E devemos amarrar nossa língua, para que nós não devemos falar contra a vida alheia e nem falar abobrinha. Viu, Wagner? Olha, sim, pode falar. Tocou num ponto agora crucial, que foi a questão da obediência de Isaac para com Abraão. Agora você está tocando num assunto muito sério e importante, e infelizmente num assunto pouco abordado dentro das nossas igrejas hoje. A questão não somente nós, como filhos espirituais de Deus, obedecer, mas de um filho também na carne obedecer seu pai. Veja que o que foi que Jesus disse? Eu não faço nada senão que venha de meu pai. Então ele disse que está sendo obediente em tudo. Paulo vai dizer, ele foi obediente em tudo, não usurpou ser Deus, até a morte de cruz. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia do chicote romano. Ele sabia dos cortes nas suas costas. Mas o que foi que ele disse? Que seja feita a vontade de meu pai. Leudo, nós como os filhos de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ainda que ela custe caro para nós. Ainda que ela traga feridas, dores. Mas, assim como Cristo, nós também vamos ter essa resposta que está lá em Isaías, no 53, se eu não me engano, no 9º versículo, ele diz, e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito, pois com ele comprou muitos. Eu e você fomos comprados por esse trabalho, Leo. O trabalho de Cristo no Calvário. O trabalho de Cristo como oferta e sacrifício agradável a Deus. Veja, você toca num ponto importantíssimo. Agora, vejamos, Leo. Abraão levou Isaac foi obediente. Mas por que Isaac foi obediente? Foi simplesmente por instinto? Foi não, Leo. Foi porque Abraão, como pai, ele educou Isaac para ser um homem de Deus. Veja que quando Isaac vai casar, que ele vai tomar a decisão mais importante da vida dele após a morte da mãe dele, a Bíblia diz que ele estava onde quando Rebeca chega? Ele estava em Berlarói orando. Veja, ele tá fazendo um compromisso, Leo, de aliança eterna para com sua esposa, para a descendência de Abraão, a descendência da promessa, e ele está orando. E olha o que Abraão já fez. Abraão já conversou com Eliezer, Abraão fez um pacto, Abraão pediu orientação a Deus, Abraão, como homem de Deus, sabia o que estava fazendo, mas o filho está orando. O que isso me ensina? Ensina
para mim, para você, para todos nós, de que, primeiro, é responsabilidade do pai de família ensinar os filhos no caminho do Senhor. Deuteronômio 6 diz: inculca essas coisas na cabeça do teu filho, andando, sentado, deitado ou caminhando. O que? Inculcar o quê? Os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor teu Deus, e de como ele te tirou da terra do Egito com braço forte e mão estendida. Obediência, Leudo, vem de quê? Vem de conhecimento, mas que conhecimento? Conhecimento de Deus. Os pais, assim como Abraão, devem ensinar seus filhos no temor do Senhor. Os pais, assim como Jacó, após ser transformado por Deus no Val do Jaboque e deixar de ser Jacó para ser Israel, tem que falar e profetizar coisas boas também para os seus filhos. Veja que Jacó está morrendo no Egito, ele morre no Egito, mas antes ele reúne os filhos e dá uma bênção para cada um. Ele profetiza coisas boas para cada um. Aí eu lhe pergunto, fazendo a interrogação, você tem visto como professor de escola bíblica, que ministra aula já há muito tempo aqui na igreja, que já deve ter uns 15 anos de professor, você tem visto um empenho maciço dos pais em levar os filhos para a escola? Então, não, Wagner. Infelizmente, é triste esse caso, viu? Às vezes, os pais, os que são mais abençoados por Deus, que querem ensinar o seu filho, eu não sei o que está acontecendo com os nossos filhos. Há uma geração aí que nós estamos vivendo perversa, viu? E essa mídia tem contribuído muito para o esfriamento dos filhos, certo? Se nós, que somos pais, não cuidarmos dos nossos filhos dentro da nossa casa, com tudo que a gente tem, então como nós vamos cuidar para o Senhor, ou até mesmo na igreja? Então é difícil, viu? Você tocou aí num ponto muito forte, em que muitos pais enfrentam essas dificuldades com seus próprios filhos, muito diferente que naquele tempo. Eu acredito que hoje, em alguns aspectos, é mais fácil, em outros são mais difíceis. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a igreja, ele é o ajudador, consolador, então não é mais como no Antigo Testamento, que era dado por medida, mas, em compensação, no Antigo Testamento, Deus falava de uma maneira abertamente, escolhia pessoas. Então, nós estamos, como Paulo disse, né, nos últimos dias, em que o amor de muitos esfriará, nós estamos já no momento final da história humana, então Deus tem um pouquinho do seu remanescente. Então, é esse remanescente que Deus ainda fala, que Deus ainda tem profeta, que Deus ainda continua advertindo esse povo. E esse povo está nos quatro cantos da terra, não está apenas em uma igrejinha. Esse povo é constituído como igreja, nós somos o povo de Deus. Então Deus não faz diferença para falar ao povo entre pastor, presbítero ou diácono. Deus fala ao seu povo com quem ele quer. Viu, Wagner? É muito importante isso que você está falando, Rodrigo, pelo seguinte, você falou uma coisa muito interessante. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então ele vai nos ajudar, porque esse é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. Mas, se você olhar para o Antigo Testamento, se você olhar até para uns dias atrás aqui da nossa própria história, você verá que realmente havia mais um empenho dos pais. E vou lhe explicar em que sentido isso. Veja que quando Abraão ele recebe a promessa de Deus para Isaac, ele com certeza ele incute na cabeça de Isaac a ideia de Deus. E como é que você sabe disso? Pela vida de Isaac. Você vê que Isaac é um homem de oração, você vê que Isaac trava um relacionamento com Deus. E tem um detalhe, mesmo que nós sejamos homens de oração, mesmo que nós tenhamos relacionamento com Deus, muitas das vezes nós podemos vir a não confiar em Deus. Exemplo disso, Isaac, quando ele vai para Gerar, a Bíblia diz que ele prospera lá, só que os homens expulsam ele com medo. O rei de lá, ele diz, não, você está muito poderoso, vai embora. A Bíblia diz que Isaac, aquele que conheceu a Deus através de Abraão, seu pai, aquele que Deus falou com ele, prometeu as bênçãos de Abraão para a vida dele, ele desce para o Egito e ele diz para o rei do Egito que a mulher dele não é mulher, irmã. Veja, ele comete o mesmo erro do pai dele. Lembra que o pai dele também disse, essa mulher não é minha mulher, é minha irmã? E na verdade não era mentira de total, porque
Sara era meia irmã de Abraão, mas não era completa. Agora Isaac está mentindo, porque a mulher dele era prima, mas não era irmã dele. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que novamente Deus intervém. Então, veja, o homem Isaac, ele também vai, em um momento da sua vida, deslizar para com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que por mais que nós, como os pais, incentivarmos nossos filhos, trabalharmos com nossos filhos, assim como Abraão trabalhou com Isaac, se eles também não buscarem a Deus, não irão ter nenhuma resposta, nenhuma vida correta. Você veja, Leo, Isaac, ele tem uma experiência marcante com Deus e com o pai dele. O Monte Moriá, na minha crença, ele nunca saiu da cabeça de Isaac. E ele não saiu não é porque traumatizou, ele não saiu porque foi especial. Isaac viu o poder de Deus, Isaac ouviu a voz de Deus, Isaac viu a obediência do seu pai, Isaac se viu sendo salvo e sendo substituído. Isaac não tem, meu, apenas uma história para contar, mas ele tem a história para contar. Ele não tem apenas um relato de uma noite, não. Ele tem uma história decisiva na vida dele, na vida de Abraão, onde ele vê o Deus do pai dele trazendo salvação para ele na hora, salvação instantânea, a vida dele sendo livrada. Cristo entrando em ação na tipologia daquele carneiro, na simbologia daquele carneiro. E é isso, uma das lições que Isaac e Abraão nos ensina. É que se obedecermos a Deus, se formos obedientes a Deus como eles foram, Deus sempre vai estar presente e fazer o melhor por nós. E quando nós errarmos, Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Isaac. Vai falar com ele, vai adverti-lo do seu erro, mas mesmo assim vai protegê-lo. Por quê? Porque o propósito de Deus é corrigir seus filhos, não matá-los, não destruí-los. O propósito de Deus é trazer seus filhos à correção, como ele fez com o patriarca Isaac. É tanto que Isaac se arrepende e constitui uma vida não mais de deslizes para com Deus, mas de uma vida correta e íntegra diante de Deus. Pois bem. Olha, voltando aqui o assunto do ponto crucial entre o pedido e o desfecho do golpe para matar Isaac. Na verdade, ali seria um sacrifício, porque todos os animais naquela época, antes de Isaac, era morto, sacrificado, era sacrificado a Deus. Então, não era tido como matar, mas era sacrificar. Então, quando Deus vê tudo preparado e Abraão vai desfechar o golpe, aí Deus diz, para tudo. Parece uma brincadeira, né? Para tudo aí. Aí não precisa mais não. Não precisa mais não. Imagine aí, Wagner, se o homem não fosse crente mesmo. 3 dias de caminhada, subir aquele monte, acordar de madrugada, preparar o menino, que dá trabalho acordar menino, preparar os jovens, preparar os seus servos, os jumentos. Meu irmão, foi trabalho demais, certo? E quando chega na hora, e Deus disse, não, tá bom, já sei que eu sei. Já viu o que eu queria ver. Pronto, exatamente. Aí chega a questão. A questão aqui vai além, irmão. Olha a coisa maravilhosa, Wagner. Olha, ele obedeceu. Aí Deus disse, para aí, parou. Aí Deus providenciou na mesma hora o carneiro. Então, se você obedece a Deus, o que é que Deus faz? Ele revela. Exatamente. Então ele traz a providência para a sua vida e revela. Então como é que Abraão não viu aquele carneiro? Se a Bíblia diz que quando ele olhou para trás, ele viu o carneiro. Então se ele olhou para trás, ele já tinha passado pelo caminho e não tinha visto. Então Deus revelou. Exatamente. Então Deus revelou o tesouro escondido. Viu, Wagner? Verdade. Continua aí, Wagner. Essa questão de Deus revelar é interessante você falar nesse episódio de Abraão e Isaac pelo seguinte. Você sabe que hoje a gente vive muito na época de revelação, né? Revelação, mensagens, profetadas, profecias, enfim. Mas veja, algumas coisas eu vou aprender aqui na subida de Abraão para com Deus. A primeira é,
Se eu vou buscar a Deus, eu estou em um processo de subida. Eu posso até me ajoelhar, mas quando eu me ajoelho, eu estou assunto ao céu. Em que sentido? Quando eu me ajoelho na terra, mas para falar com Deus que está no céu, que lá é a morada dele. Então eu sempre estou subindo. A segunda é, eu não vou descer de lá sem que meu Deus traga uma solução e que essa solução traga para mim paz, alegria e continuidade da bênção da promessa dele para mim. Porque, veja, se Isaac fosse imolado, sacrificado, você imaginou como é que ficaria Abraão? Você já imaginou como é que ficaria o coração de Abraão, a mente de Abraão entrando em parafuso para com Deus? Mas o Senhor me deu, o Senhor sabia que eu não podia ter filho, o Senhor sabia que eu tinha riqueza, o Senhor sabia que eu tinha feito planos, eu escrevi o testamento, eu fiz uma nova tenda para Isaac, até que Abraão nunca teve casa, né? A Bíblia diz. Eu pensei no casamento de Isaac. Então ia tirar a paz dele. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não. Ele é Deus de paz. Viu, Outra Wagner? coisa. Oi. Ó, aquela questão que a gente estava conversando, como você continuou aí, olha, Deus, ele tem revelação, né? Aí a revelação vem pela obediência. Então, a bênção, ela não está lá na frente da gente. A bênção está atrás de nós. Por quê? Porque está escrito que os sinais seguirão Segurança aos que que crê. creem. Então, nós não precisamos correr atrás da bênção. Ela vem, entendeu? O que precisamos é correr atrás do dono da bênção. É Fazendo o que exatamente você está isso. fazendo hoje. Né? Tem muita gente correndo atrás da bênção, translocado, correndo atrás da bênção. E o que é que Deus diz? Venham a mim. Venham a É, mim, que eu, como pai, vou cuidar de vocês como filhos amados. Você vê, Leo, que Deus sempre ele se revela para a nação de Israel como um pai, como um marido. Aí eu te pergunto, existe duas figuras que ame igual a esse? Não existe. O marido por ser a figura que ama a esposa e o pai por ser a figura que ama os filhos. Não é verdade? Então, eles se é mostram verdade. como Deus por isso. Então, como a gente estava comentando, então, primeiramente eu vou subir no monte, mas eu estou sendo o quê? Eu estou indo diretamente ao encontro de Deus. O segundo, Deus se revela trazendo para mim uma resposta, trazendo para mim uma resposta de paz, de vida. E Deus se revela para mim, sendo Deus da provisão daquilo que é impossível. O que é que era impossível para Abraão? Prover um cordeiro naquela situação. Porque Deus não permitiu a Abraão levar cordeiro. Deus não disse para Abraão que levasse cordeiro. Ele não tinha se precavido. Abraão não tinha mais como voltar lá aonde ele estava morando e pegar um cordeiro do rebanho, naquele alvoroço todo. Não, não. O que é que isso me ensina? Que no momento mais importante, mais crucial da tua vida, no momento onde você está mais precisando de uma resposta divina, ele vai ter a resposta correta. Essa resposta vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer esperança e essa resposta vai tranquilizar o teu coração para sempre. Veja, Abraão É, sobe com Isaac, mas Abraão poderia descer sem Isaac. Mas no plano de Deus, Abraão subiria com Isaac, desceria com Isaac, e Isaac futuramente contaria isso a Jacó, a Esaú, e Jacó até chegar à nossa geração. Por quê? O conhecimento do Oriente Médio é oralizado, então eles sentavam como nós estamos fazendo e iam passando. Agora você imagina, Leo, Isaac chegando para Esaú e Jacó dizendo aqui, meus filhos, vem cá que eu vou contar para vocês como é que eu conheci a Deus. Espera aí que eu vou contar para vocês a história do nosso Deus, o Deus que falou com Abraão, que falou comigo e que futuramente vai falar com vocês. Você já imaginou a cena? Isaac está dizendo, olha, um dia eu tinha 12 anos assim como vocês, era garoto, pequeno e tal, e eu fui subir no monte, meu pai ia me molar, e eu escutei uma voz. Você já imaginou? Você já imaginou agora Jacó chegando e disse, olha, vem cá vocês dois, os 11, né? Porque um tinha sido vendido lá para o Egito. Vem cá, eu vou contar uma história para vocês. Você sabe, Abraão, sabemos, é o nosso bisavô. Pronto, eu vou falar do avô de vocês. Quem é Isaac? Isaac viveu essa experiência com Deus. Eu creio que isso também, Leo, é uma lição que nós devemos aprender com Abraão e com Isaac. A continuidade
de contar os grandes feitos de Deus para os nossos filhos. Precisamos hoje, sim, contar de milagres, de graça e de grandes coisas que o Senhor tem feito para conosco. Muito bem. Só ressaltando, se nós obedecermos, o Cordeiro aparece. Por exemplo, Apocalipse 13:8, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se nós olharmos para trás, nós vemos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado para trás. E nós vemos também a serpente foi morta na cruz do Calvário. E hoje nós entendemos que a promessa triunfou sobre a vida de Jesus, derrotando a serpente. Então, ninguém é salvo hoje pelos seus méritos, por suas obras. Todos somos salvos por intermédio do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Voltando aqui ao caso de Abraão. Olha, ninguém mandou Abraão amarrar aquele carneiro. Mas só que ele sabia perfeitamente que era um adorador de Deus. Então Abraão, sem mesmo Deus pedir que substituísse, ele foi inteligente, ele olhou e viu o carneiro e logo projetou a sua visão profética. A sua visão foi além do carneiro. Ali ele pôde contemplar Jesus Cristo como o único homem perfeito que viria para salvar a humanidade. Então, no lugar de Isaac, aquele carneiro, ele foi amarrado e morto. E ali, Isaac não foi preciso morrer. Então, Deus, ele parou, freou de imediato a morte de Isaac, porque não satisfaria os desígnios de Deus, Isaac morrendo. Somente um homem perfeito, sem mancha, sem mácula, poderia nos salvar. Então, o que eu observo ali é que quando Abraão ele pega aquele carneiro e substitui Isaac, o anjo aparece. Aquele anjo diz: por quanto fizeste esta ação, isto é, substituiu Isaac pelo carneiro, por quanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho unigênito, que é o filho de Abraão, então ele faz e renova as promessas. Abençoarei grandissimamente e farei de ti uma grande nação. O seu povo será como a areia da terra e como as estrelas do céu. Agora a bênção de Deus viria para Abraão, tanto na terra como no céu. Por quê? Porque Jesus garantiu que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E eu aprendo uma coisa, irmãos, nesta palavra, é que a linguagem de Abraão foi uma linguagem que me chamou muita atenção. Por exemplo, quando ele vai adorar, ele diz para os moços lá, para aquelas pessoas que eram os servos que estavam com o jumento: nós vamos adorar. Ele não precisou dizer o que ia fazer, mas ele diz: vamos adorar. Se lembra no caso de Jesus? Qual era a linguagem de Jesus quando Lázaro estava morto? Jesus disse: Lázaro dorme, eu vou despertar do sono. O que me chama a atenção é que não precisamos contar as nossas derrotas para o inimigo aplaudir. Não, nós temos que contar as nossas vitórias, porque elas servirão de bênção para as nossas descendências. Outra coisa importante, quando Abraão diz: nós voltaremos, isto é uma clara demonstração de fé naquele que, mesmo que Isaac fosse sacrificado, Abraão cria que Deus era poderoso para até mesmo das cinzas ressuscitar Isaac. Então, quando ele fala voltaremos, ele está mostrando que ele voltaria com Isaac e cria na promessa do Salvador de que não voltaria só, mas voltaria exatamente com o seu próprio filho.
E para concluir aqui esse meu ponto de vista, Deus proverá para si o cordeiro, o carneiro. Então, Deus proveu para si. Por quê, irmãos? Quando nós temos lutas, quando nós estamos atribulados, coloque nas mãos de Deus, porque Deus proverá para si a sua vitória. Wagner, fica aí na bênção aí, continue. Você agora tocou em alguns pontos assim, bem essenciais do sacrifício ou da adoração de Abraão. A primeira coisa, como você disse, é não ver o pedido de Deus como uma derrota, mas como uma porta para uma vitória. A segunda é, as pessoas que estão em torno de você devem saber que você vai adorar. E por que Abraão não contou? Para que elas não trouxessem uma palavra que o deixasse passivo de dúvida. Viu o que ele disse? Primeiro, vamos adorar. Ele sabia, ó, Abraão adora, a gente vê, ele sacrifica e tudo. Alguém pode até ter perguntado, mas ele não está levando cordeiro, mas ele disse, vamos adorar, vamos adorar. Segundo, ele diz, e eu e o moço voltaremos. Ou seja, como você disse, ele está com uma fé tremenda em Deus. Então, toda adoração exige esforço, porque ele teve todo o esforço que você já comentou. Segundo, exige fé, porque ele foi com fé. E terceiro, existe uma crença no retorno com a bênção. Ninguém vai adorá-lo sem que não receba a bênção. Agora, aqui mora um grande perigo nos nossos dias. As pessoas querem adorar a Deus em troca da bênção. Aí é outro problema. Você não pode adorar a Deus querendo uma bênção. Mas quando você adora, você recebe a bênção. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é galardoador dos que o temem e o buscam, lá em Hebreus. Veja, Abraão vai adorar a Deus e Deus o abençoa. E quando você faz adoração, quando você adora a Deus, você também recebe promessa. Ele disse para Abraão, eu farei você crescer e se multiplicar na terra. O seu povo vai ser inextinguível, o seu povo nunca vai acabar. Eles vão ser como a areia do mar, eles vão ser como as estrelas do céu. Se você faz uma adoração correta, pura, justa e santa diante de Deus, aqui também está outra coisa. Você vai ganhar algo que vai ficar eterno. E no nosso caso, que é a própria vida eterna. A própria condição de, como você disse, Oswaldo, de sentarmos à mesa com ele, Abraão, Isaac e Jacó. Bem, de ver a Cristo face a face, de receber um abraço do noivo, de receber o tratamento divino do noivo para com a igreja, que é servi-la na ceia, nas bodas do Cordeiro, recebendo a noiva. Veja que Abraão ele está nos ensinando a sacrificar a Deus, a adorar a Deus, a confiar em Deus, a ter fé em Deus. E no fim de tudo, por tudo isso, e por toda adoração, ele recebe o que Deus tem de melhor, que é a bênção do próprio Deus. Uma confirmação autêntica da palavra dele. Eu vou te abençoar. E ai de quem não quiser isso, porque eu sou contra o tal. Veja, Deus, ele monta todo um cenário de sacrifício e de esforço humano. Mas quando chega no ápice do sacrifício e do esforço humano, Deus dá aquilo que o esforço humano não pode dar. A provisão do cordeiro. Porque o humano Abraão fez. Levou o filho, levou os nossos, levou a lenha. Mas a provisão ele não podia fazer. Então Deus fez. É isso que Cristo fez. Jesus, como homem, foi até a cruz. Ele fez tudo que o Pai ordenou. Ele foi sacrificado, ele foi cuspido, esbofeteado, ele teve a túnica dividida entre os soldados, ele teve o seu lado furado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelas suas ovelhas, como diz a profecia, ferirá o pastor e as ovelhas fugirão, mas quando ele ressuscita, ele traz consigo uma bênção inextinguível, que é a ressurreição para todos, a vida eterna e a garantia de que ele está vivo, para que nós que somos cristãos tenhamos vida eterna com ele, como disse Paulo. Se morremos com ele também viveremos. Então, Leo, essa sua leitura de como acontece a adoração de Abraão, isso é muito importante. Nos nossos dias, nós temos que aprender a adorar.
Adorar não é ir para o culto e pedir algo a Deus, não. Adorar, em primeiro lugar, é ir para o culto e dar algo para Deus e dar o melhor para Deus. Concorda? Muito bem. Adorar a Deus é levar a oferta. E a oferta viva, que é o seu corpo, é exatamente a sua adoração no homem interior. Porque se o homem exterior se corrompe, o interior não se corrompe. Então, eu vou concluir aqui a minha participação, Wagner, citando Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Mas antes de eu fazer essa leitura desse texto, ou chamar atenção para esse texto, eu gostaria de enfocar que antes que Abraão ferisse com um golpe lá, degolando o menino e ali sacrificando, Deus já havia visto isso acontecer no coração de Abraão. Então, Deus é onisciente e sabia que Abraão ia realmente fazer aquilo, ia ser realizado na verdade de fatos, porque Deus já havia visto isto sendo realizado no seu próprio coração, no coração de Abraão. Então, nós vemos aqui que Abraão mostra ser um homem espiritual, porque Deus conheceu o coração dele e por isso ele dispara e já está tudo certo. Bem, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ali vai falar de Abraão chamado de unigênito. Olha, se ele é unigênito, por que Abraão teve mais de um filho? Abraão teve Ismael com ou seja, com Agar, e teve outros filhos com a Quetura. Com a Quetura, é verdade. Isso depois da morte de Sara. Então, a expressão ali, no original, é genos, que, segundo os estudiosos, vem de uma origem que se revela raça, tipo. Por isso que vem a palavra genética, que vem de genes. Então, Abraão, quando gerou Isaac, ele era da mesma raça, do mesmo tipo, por causa de Sara. A promessa era com Sara. Então, Deus ele queria que a semente da mulher desse continuidade com Sara. E assim no Gênesis 3:15. Exatamente. Ele disse que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Muito bem. Então, a ideia ali é exatamente da natureza, do caráter e do tipo. Então, fica aí meu questionamento a respeito da palavra unigênito, porque Deus também tem o seu filho unigênito, que quer dizer da mesma espécie, do mesmo tipo, do mesmo caráter, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com relacionamento de criado, porque Jesus, ele é um com o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um, mostrando que realmente a palavra unigênito se refere ao caráter e à natureza do Pai. Eu e o Pai somos um. Viu, Wagner? Perfeitamente. Rosileu, nós vamos finalizar o Hangout. Você vai vir mais uma vez para ler o texto, né, de Hebreus. E assim, eu quero agradecer mais uma vez. Nós vamos estar aqui fazendo um último Hangout sobre essa escola, que é falando sobre José, a questão dos sonhos de José, né? Vamos aprender com José, vamos aprender o que a Bíblia diz com José para os jovens, para os velhos, para as crianças, vamos aprender sobre sonhos, vamos aprender sobre muitas coisas, tá certo? Então, eu quero agradecer. Eu termino no Hangout dizendo sempre uma coisa que eu tenho dito e disse isso até na escola que eu ministrei a aula sobre Melquisedeque. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento da verdade, conhecimento das Escrituras. Quanto mais os homens buscarem conhecimento de Deus, mais o acharão. Afinal de contas, não foi assim que quando Martinho Lutero, cercado por trevas na Idade Média, 1000 anos de treva, ele leu Romanos 1:7, ou 1:17, a parte B do versículo diz que o meu justo viverá da fé, que surgiu a grande reforma, que surgiu o protestantismo, como vemos hoje. Então eu termino a minha parte do Hangout dizendo o seguinte: aonde há trevas, mas que se surge uma fagulha de luz, como surgiu no coração de Lutero,
uma luz do evangelho puro, ela fará a diferença e trará uma transformação que pode sim preceder a quem teve aquela revelação da verdade. Muito bem. E eu encerro aqui a minha participação dizendo que a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir, independentemente do tempo. Não precisa nós ficarmos agarrados com o tempo, porque para Deus não existe tempo. 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, Deus cumpre o que promete no seu tempo. Então, ficamos como Abraão, tendo fé e obedecendo, porque quem obedece, Jesus cumpre o que promete. Deus abençoe, Amém. Wagner. E a Amém. todos Obrigado a os todos.